Eu quero convidar vocês, então, para abrir a sua Bíblia comigo, se você pode. Nós estamos falando sobre corpo, alma e espírito. Como que o Evangelho influencia essas áreas da nossa vida. Eu tentei mostrar para vocês, no nosso primeiro encontro, que a nossa cultura ocidental desassociou a espiritualidade das áreas da vida. Espiritualidade tinha a ver com igreja, espiritualidade tinha a ver com culto, espiritualidade tinha a ver com um momento de devoção a Deus. Desassociou, mas não foi assim. A espiritualidade oriental, a espiritualidade da igreja nascente, sempre viu o ser humano. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos o espírito que foi dado pelo Pai, e que um dia, ao fechar dos nossos olhos, voltará para Deus. Nós temos a nossa alma, que é o depositório, que é o recôndito das nossas emoções, das experiências, das marcas, dos registros que foram feitos ao longo da nossa vida. E nós temos esse corpo. Então, ser espiritualmente saudável não é só ter uma devoção afiada, não é só ter uma vida espiritual que você considera muito próxima de Deus. Não, espiritualidade é cuidar também de você. Espiritualidade é você poder se relacionar com as pessoas. Espiritualidade é você curar aquelas enfermidades, aquelas dores, aquelas marcas que ficam na nossa alma. E hoje nós vamos ver como estão os nossos relacionamentos. Presta atenção no texto que eu vou ler, que está em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 11 até o 15. Por isso, exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Olha, eu não vou parar em todo pedaço desse texto, não a minha mensagem vai ficar muito longa, mas notem os detalhes do texto. Exortar não é só corrigir com relação à espiritualidade. Exortar é também dizer, meu irmão, o jeito que você está usando o seu dinheiro vai trazer feridas para você e para a sua família. Isso é exortação. Exortar é dizer, meu irmão, minha irmã, a forma com que você trata os outros, a forma com que você lida com as pessoas, a forma com que você lida com você. Minha irmã, meu irmão, você não nota, mas a sua alma está adoecida, você precisa de ajuda. Isso é exortação, e Paulo está nos ensinando, porque ele está escrevendo para uma igreja, no norte da Grécia, na cidade de Tessalônica, que eles deveriam fazer isso uns com os outros. Então não é dar palpite na vida alheia, não é se intrometer, é cumprir um mandamento que acontece na família. Porque uma outra desassociação que aconteceu na igreja ocidental é que a minha vida é minha. A gente se reúne aqui, mas a minha vida é minha, você não tem nada com isso. Não no caso do pastor, porque todos vocês acham que tem direito de dar palpite na minha. Mas uns com os outros, vocês imaginam assim, a sua vida é só sua. Não, não é, irmão. Não é, minha irmã, você é parte de um corpo. Veja, eu não tenho como dizer para essa mão de cá não tem nada com você. Eu não tenho como dizer para uma parte do meu corpo, de um órgão meu, que ele não tem nada a ver com o outro. Paulo já deixou isso claro para nós. Então, a vida comunitária, eu vou ter que desviar um pouquinho aqui para ensinar isso para vocês. A vida da igreja está mal entendida. E eu não sei se nós vamos conseguir aqui mudar isso no nosso contexto, eu confesso. Mas isso precisa mudar em alguém. A sua vida, se é que você é de Cristo, você perdeu o direito de dizer que ela é sua, isolada. A religião não é um comportamento unilateral, não é um comportamento solitário. Nós fazemos parte de um corpo, não há lugar na Bíblia que descreve a vida do Filho de Deus isolado do outro. Então você até pode, na sua liberdade de exercício, dizer eu não quero que ninguém fale comigo, é verdade. E nós temos que respeitar isso. Mas essa declaração sua, agora me ouça como o pastor da maioria de vocês que eu sou, essa declaração revela que você não é um cristão. E eu falo isso sem medo de estar te ofendendo. Eu gostaria de olhar nos olhos de um por um de vocês. A pessoa que faz essa declaração, ela nunca se converteu a Jesus de Nazaré.
Ela se entregou a uma religião, a uma igreja, a um ciclo comunitário, a uma regra de dogmas e de práticas, mas ela nunca conheceu Jesus de Nazaré. Porque o fato de ter conhecido Jesus de Nazaré tira-nos de um mundo de isolamento para uma família, que é a família de Deus. Sem ser parte desta família, não há salvação. Vocês estão muito calados, o que foi? Não há salvação. Então agora eu continuo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, tradução, preguiçosos. Confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Vocês entenderam o texto, queridos? Posso fechar a minha Bíblia e descer. Agora eu quero te dar mais um texto que está em Provérbios, capítulo de número 18, versículo 1. Quem se isola, tem uma tradução que diz, quem quer viver sozinho, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quem quer viver sozinho tem agenda egoísta. Porque na comunidade não basta, não rege, não domina, não prevalece o meu gosto e nem o seu gosto. Na comunidade nós precisamos buscar o bem de todos, o gosto de todos. Então quem não aguenta viver sem ser quem manda, quem determina, quem faz, se isola. Irmãos, deixa Jesus ministrar ao seu coração uma coisa aqui nessa manhã. A razão pela qual nós temos tanto desacerto dentro de uma igreja é porque nós somos um bando de egoístas. Porque não conhecemos a Cristo que nos instruiu e nos colocou na família dele, vivemos buscando os nossos próprios interesses e valores. Quando não encontramos em um grupo, o que a gente faz? Vai buscar em outro grupo. Só que você vai buscar em outro grupo, por quê? Porque você é um egocêntrico. Você quer que a sua vida seja o centro da existência. E o egocentrismo destrona Cristo e me coloca lá. E te coloca lá. Ser egocêntrico é tomar o lugar de Cristo, que tudo é nele, por ele, para ele, através dele, a ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E eu ou você nos assentamos. Então o mundo precisa girar para nos favorecer, a igreja precisa girar para nos favorecer. Os irmãos, a gente não fala, mas quando falta algo que me faz sentir no trono, eu me ausento. Eu me ausento dos relacionamentos comunitários, eu me ausento dos grupos, eu me ausento das amizades, eu me ausento da família. Por que nós temos tanta destruição familiar? Porque faltou algo para mim. Faltou algo para mim. Então, como eu sou um baita de um egoísta, e eu preciso de ter para mim todas as coisas que me satisfazem, se naquela família não satisfazer, eu vou buscar em outro lugar. No fundo, irmãos, percebam, o que nós precisamos não é ensinar as pessoas a conversarem uns com os outros. Vocês são muito educados, quer dizer, tem alguns sem educação, mas a maioria é educado, sabe falar, sabe tratar, não é esse o ponto. O que está faltando é a gente entender o que é ser de Cristo, parte de uma família. Não vai para o céu quem não é parte desta família. Porque Jesus veio para ser o primogênito de muitos.
para formar para Deus uma família nele. Então ele é o primogênito, aquele que veio à frente para nos mostrar o que é existir em família de Deus. Podia sair pelo menos um amém aí, né, gente? Okay. Então agora, por que é tão difícil a gente se relacionar? Vira para a pessoa que está do seu lado, não importa quem que ele é, não, pode ser estranho, fala assim, é por sua causa. Pode virar e falar, é por sua causa. Porque é, gente. Porque é. Só que você falou para um, alguém falou para você, eu estou falando para você, você está falando para mim. Porque nós precisamos nos entender que ninguém se relaciona a partir do vácuo. Ninguém. Tem uma história por trás. Deixa eu te explicar. Pessoas que foram maltratadas quando pequeno. Pessoas que foram mal recebidas em ambientes. Pessoas que sofreram abuso físico, emocional, sexual, pessoas que foram pisadas, gente que foi colocada de lado, cresce, está aqui no nosso meio, você olha para a carinha dele ou dela, você não imagina, isso tem buracos do tamanho do mundo dentro do seu coração, só que por causa de nunca ter mergulhado na sua alma para entender as suas emoções, porque para o crente o que interessa é ir para o céu, larga essas outras coisas de lado, quando você vem se relacionar com alguém que não cresceu com você, que não sabe das suas dores, que não sabe dos seus traumas, e a pessoa faz uma brincadeira com você, pronto, desgraçou tudo. Por quê? Porque para você aquilo é o pavio da bomba que precisava ser acendido. Para outra pessoa não é nada mais do que uma brincadeira. Porque nós temos estilos de vida, não é nem estilo, nós temos história, me perdoe, histórias diferentes. Gente que nunca ganhou um abraço, gente que nunca ouviu eu te amo, gente que ouviu demais, gente que foi bem cuidado, gente que cresceu numa família leve, sem cobranças, gente que cresceu onde as coisas são entendidas de forma natural, gente que não. Aqui na nossa comunidade, isso não é apontando ninguém, é contando histórias assim, bem aleatórias, que vocês nunca vão saber. Tem gente que não podia sair da mesa, que o pai batia, enquanto não comesse tudo que estava no prato. E quem não perdeu a fome um dia, gente? Agora você imagina um menino ou uma menina que está sentado lá e o cinto na mão do pai, dizendo, se você não comer, você apanha. Você imagina o que isso carrega? Você imagina um menino e uma menina que cresceram num lar que o pai e a mãe diziam, não filho, já parou? Tá bom, levanta, vai brincar. Nós estamos tudo misturados. Como é que esse negócio pode dar certo? Como que nós podemos conviver, repartir um espaço físico, mas muito mais do que um espaço físico aqui, como nós podemos repartir um espaço emocional, o espaço do nosso coração, o espaço da nossa vida, permitir que pessoas penetrem, permitir que a gente também seja recebido no coração do outro, somente, irmãos, se Deus permitir você fazer um mergulho na sua alma e entender que a Bíblia, ela é um livro de relacionamentos. Deus fez tudo e falou assim, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Quando chegou no homem, ele falou assim, tá muito bom. Daí a pouquinho ele parou, pôs a mão no queixo, falou, mas está faltando. Está muito bom, mas está faltando. Aliás, homens, esse muito bom foi falado para nós. Nota de rodapé aí para a mulherada. Foi falado para nós. Está muito bom, mas está faltando alguma coisa. Não é que fez mulher, não, gente. Deixa eu explicar para vocês. Olha, Deus fez uma companhia. Uma companhia. Claro, mulher, vocês estão entendendo. Mas eu não quero que você perca o sentido do texto. O que Deus não queria não era a projeção da sexualidade do homem, não. Isso aí estava resolvido lá, nós é que temos esse problema aqui hoje em dia. Que lá estava resolvido, Deus fez um homem, está lá. Mas faltou algo que complementa, o que complementava? Uma mulher no sentido da sexualidade? Não! Companhia, convívio, relacionamento. Nós fomos criados para relacionamentos. E Deus vinha no final do dia e tinha o que com aquele homem, com aquela mulher? Relacionamento.
Deus não vinha e falava assim, agora, gente, que hino vocês vão cantar hoje? Hoje nós vamos cantar Castelo Forte, sei lá. Ixi, esse é antigo, hein? Castelo Forte. Aí Deus, hoje o louvor foi meia boca. Quem vai pregar hoje? Era Deus e dois, hein? Quem vai pregar hoje? Não, era relacionamento, era convivência, era convívio. Por quê? Porque nós fomos criados para relacionamento. Difícil do jeito que é, atritoso do jeito que é, complexo do jeito que esse negócio é. Mas não há fuga para nenhum de nós. Nós fomos criados para nos relacionar. E quem quebra esse mandamento, por favor, eu vou falar algumas coisas fortes para vocês hoje. Ouçam debaixo desse espírito de paternidade, não só pelo Dia dos Pais, mas pelo pastoreio dessa igreja. Quem quebra esses princípios é anticristo. Não é o anticristo, aquele bicho que vai aparecer lá na... Você, com as suas atitudes de quebra de relacionamento, opera como um anticristo, que é a antítese do que Cristo veio implementar e fazer e criar e estabelecer. Se Ele morreu para que nós tivéssemos relacionamento com o Pai, quebrar relacionamento entre irmãos ou com o Pai é uma atitude de anticristo. Entendem o que eu estou dizendo? Provérbios diz isso. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Agora veja o quanto que Deus valorizou nas Escrituras Sagradas relacionamento. Mateus 18, 19. Se dois de vocês, concordarem na terra em qualquer assunto, está concordado no céu. Eclesiastes capítulo 4, melhor é serem dois do que um só. 2 de Coríntios 13, 1, pela boca de duas testemunhas. A igreja de Jesus, a palavra eclesia no grego é plural. Pastor, mas não é contraditório? Você diz que a igreja sou eu, mas ao mesmo tempo você está dizendo agora que a igreja é plural? Sim, porque problema é que nós... Vocês estão comigo? Estão me acompanhando? Presta atenção nisso aqui que eu vou te ensinar. Eu acho que vai ser impactante para a sua vida. Igreja não é o que eu e você interpretamos. Não existe a igreja brasileira, a igreja japonesa. Não existe a igreja em Framingham, a igreja na Argentina. Não existe. Igreja é uma. Vocês estão entendendo? Uma. Por isso que no credo apostólico, vai eu mexer em coisa difícil de eu explicar, né? No credo apostólico diz assim: creio na igreja católica. Não é catolicismo romano. Essa foi a declaração de fé dos apóstolos em quem eles criam uma igreja, porque o católico é universal. A palavra ali não é essa ramificação do cristianismo, igual nós temos a nossa de evangélico, tem a do católico. Não, universal. Existe uma igreja. Se a igreja sofre, quem sofre? Toda a igreja. Toda a igreja. Por isso que nós aqui na New Life vemos o nosso esforço em outras igrejas, porque é igreja. Ela não tem que ser New Life Church, para a gente ir lá, gastar tempo, ensinar, investir dinheiro, ajudar. Não, é igreja. Então, voltando aqui ao texto que eu estou dizendo para vocês, se a gente vê igrejas separatistas, nós podemos estar bem e a outra ali que se lasque. Está tudo certo nesse conceito. Você pode estar bem enquanto é igreja, e ele, que é a igreja, também pode estar mal, porque você diz, a minha igreja está bem. Ora, se você vê a igreja de forma separatista e não una, a palavra eclesia não se aplica a você, porque eclesia é grupo. Era uma assembleia chamada para um fim específico. Essa é a definição da palavra eclesia na língua grega. Chamados para fora, porque era a prática judaica, muito mais grega do que judaico, de se reunir em torno de um assunto. Então, vocês estão me entendendo, não? Então, igreja é isso. Não existe, gente. Quando você vê uma pessoa
que usa a sua espiritualidade. Eu falei que eu vou falar muitas coisas pesadas, vocês aguentem aí. Qualquer pessoa, pode ser o pastor da igreja, que usar a sua espiritualidade como instrumento de separação entre as pessoas, essa pessoa é a antítese de Cristo. Não importa se ela é a irmã do seu círculo de oração, não importa se ele é o pastor da sua igreja, não importa se ele é o irmão que você acha que é mais piedoso. Se ele separa, ele não é de Cristo, porque nós somos chamados para viver em relacionamento. É fácil? De jeito nenhum. Por que não é fácil? Vocês responderam agora mesmo. Por causa de quem? Fala aí, gente, por causa de quem que é difícil? É, por causa dele, né, que você apontou, dela que você apontou. A outra ali fez assim, é difícil, ó, por causa de vocês aí ao meu lado. Mas bota uns dedos também para a pessoa. Gente, é difícil por causa de nós. Difícil por causa de nós. Você já viu gente, nota de rodapé aqui das mensagens, né? Já viu gente que perde amizade com outro porque não foi convidado para uma festa de aniversário? Não, e eu vou dizer, vou defender quem não foi convidado. Aquela pessoa não é frescura. Nós precisamos aprender a entender o coração dos outros. Não é frescura. É porque o mundo dela foi desconstruído por causa de um convite. Que às vezes você nem lembrou. Porque às vezes não tinha que convidar, não cabia na sua festa. Porque talvez não... Sabe como? Não tem. Mas nós desconstruímos o mundo de alguém. Então o que o senhor quer que a gente faça? Convide todo mundo? Não, eu quero que você tenha consciência. Porque ao ter consciência, você vai valorizar os sentimentos que às vezes para você é tão fácil, mas para o que o outro é tão destrutivo. Porque esta pessoa pode ser que tudo o que ela queria na vida é pertencer. Porque ela nunca teve um ambiente de pertencimento. E agora que ela acha que ela encontrou, alguém subtrai isso dela, ela pensa, caiu o meu mundo, ela sai até da igreja. Porque ela teve um problema, ela teve um problema com ela, que se demonstrou na coletividade, todos nós temos que pagar essa conta. Vocês entendem? Então, e por que então que a gente não faz isso? Por que a gente não age diferente? Vai outra bomba aqui para o seu colo. Irmãos, eu estou falando isso para vocês com a convicção que eu estou conversando com meus irmãos e irmãs aqui nessa igreja. Você pode fazer um recorte disso, botar na internet se quiser, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou conversando com a minha família, com a família que Deus me deu a pastorear. A grande maioria de nós, segundo tópico da mensagem, vai aparecer lá na tela, a grande maioria de nós não vive segundo os conceitos do Evangelho. Period. Period. Não vivemos. Como assim, pastor? Você está dizendo que nós somos todo mundo aqui falso? Estou. Não. Falso no sentido que você está entendendo o que eu estou dizendo. Nós até achamos que estamos fazendo certo. Mas não estamos, porque quebramos princípios que não são nossos, foram pré-estabelecidos. Esses dias, conversando com alguém, uma situação delicada que houve com umas pessoas, aí um falou assim para mim, não, mas eu não concordo com o negócio dele. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. A casa era de quem? Dele. Certo? Certo. Você foi convidado para ir lá? Foi. Você perdeu o direito de tudo, querido, é a casa do cara. Se o cara falar, aqui nessa casa a gente come de pé, você pode falar assim, ô gente, tudo bem, foi bom estar com vocês, estou indo embora. Agora, você não pode querer mudar o costume da casa, porque você sente que deve, vocês estão me entendendo? Então, você não pode sentir que você tem que mudar um princípio que não foi criado por você. E aqui, irmãos, eu posso dizer para vocês, mais pessoas abandonaram igrejas do que uma mensagem herética, do que um pastor déspota, do que qualquer outra coisa. Mais pessoas deixaram a igreja por gente que quebrou o relacionamento entre pessoas do que qualquer coisa que você possa imaginar. De quem é essa culpa? Quem vai pagar essa conta, irmãos? Essa culpa é minha, essa culpa é sua. Porque nós não estamos valorizando os relacionamentos como Deus valorizou. Jesus, presta atenção nisso. Jesus podia ter dito, quer saber de uma? Que se lasque o Manuel, morre tudo quanto é soldado aqui por perto, tira esses trem de mim que eu, pronto, vou embora para casa. Eu não estaria aqui hoje. Você não estaria aqui hoje. Ele aguentou o que não era dele,
ele sofreu o que não era para ele, criaram uma imagem dele que era mentirosa, ele teve as maiores dores, as maiores angústias, sem ter culpa de nada por causa do relacionamento meu e seu com Deus. Irmãos, pensa nisso. Como é que isso me dá o direito de falar mal dessa irmã para aquela ali? Como é que isso me dá o direito de colocar essa pessoa contra a outra? Como é que isso me dá o direito de difamar alguém? De colocar uma imagem preconceituosa, sabe? De conceitos formados anteriormente, preconceituosas em outros. Você está entendendo o que o Espírito quer dizer para você? Isso não é recado para ninguém. Isso é um recado para nós. De que nós, que dizemos ser de Deus, precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance para gerar relacionamento. Vocês viram o que o texto fala? Cuida de quem, agora eu vou defender minha causa própria aqui, né? Cuida de quem lidera vocês. Tenha essas pessoas com a maior honra. Tratem com amor. Pronto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nota de rodapé. Estou aqui na igreja um dia, uma mulher marcou para conversar comigo. Sempre é mulher. Sempre é mulher. Não, e até eu acho que tem uma coisa aqui, né? Dado o que ela fez, que para mim é muito errado, certo no sentido de coisa. Ela chegou perto de mim, brava demais, sentou no meu escritório, mas brava. Pessoa que eu conhecia, o olhar até estava diferente. Ela foi e falou assim para mim, eu quero uma explicação do senhor. Eu falei, pois não, achei que era Bíblia. Qual o livro da Bíblia? Ela falou, não, isso aqui, ó. Pegou o telefone e fez assim para mim. Tinha uma foto de uma mulher, só do torso de uma mulher, não mostrava nem o rosto, nem daqui para baixo, só daqui assim. A foto assim de uma mulher com um biquíni, muito mais um tapa, como é que chama aquele? Tapa-peito, sei lá. Sei, não era um biquíni com alcinha, com esse negócio, nem tampava o peito da mulher, mais ou menos, pequeno, e mostrava até aqui assim, ó. Falei, ué, uma mulher, isso aí. Quer uma explicação, isso é uma mulher. A gente precisa, ouça o seguinte, esse check-up, nós não estamos falando isso aqui esse mês para inventar, porque nós não temos o que fazer nessa igreja, não. É que isso tem que acabar. Tem que acabar a noção de que você não precisa cuidar do seu corpo, tem que acabar a noção que você não precisa cuidar da sua alma, tem que acabar a noção que você pode viver sozinho, entrar aqui, entrar e sair de um culto. Quantas vezes eu já ouvi, agora eu vou falar direto, porque alguns estão aqui, mas com respeito, também vocês não vão saber quem é, já me diz, pastor, eu entro e saio calado, porque eu não quero conhecer ninguém nessa comunidade, eu quero dizer para você, me olha nos olhos que você sabe quem você é. Você está errado, isso não é a Bíblia. E isso não te faz bem. Isso não é o Evangelho de Jesus de Nazaré. Quem promove discórdia, veja, 6 coisas o Senhor detesta. A 7ª, ele vomita. Causa ânsia de vômito. 6 coisas. Língua mentirosa, pés que caminham para derramar sangue inocente, por aí vai, mãos que cometem assassinato, vai. 6, a 7ª. Aquele que espalha contendas, repetem comigo, entre os irmãos, Deus vomita. Assim como eu te disse que a gente precisa defender, não é defender no sentido de falar, passar a mão, não, nós precisamos entender a pessoa que não foi convidada para a festa de aniversário e o mundo dela desconstruiu, porque aquilo é o que ela tem. E isso ser motivo de nós pensarmos como é que a gente cria comunhão. Sabe por que nós estamos trabalhando tanto nesse mês? Convidando para a bicicleta. Ninguém de nós precisa docer para andar de bicicleta, não. Cada um anda com a sua, anda de 2, de 3. É para gerar comunhão. O 5K nosso, tem uma turma aí. Ontem 2 me falaram, eu vou ganhar do senhor no 5K. Falei, todo mundo vai ganhar de mim. Por quê? Eu falei, porque eu vou andar. Você não corre mais? Olha o desafio. Olha o bicho desgraçado. É o tal do crente. Você não dá conta de correr mais? Achando que eu vou falar, vou correr então, para disputar com você. Falei, não, irmão, é porque eu quero andar com aquela senhora que não consegue, com aquele irmão que tem um negócio no pé, que vai ter que andar devagar. Porque o objetivo não é ganhar, não é chegar lá na frente, é chegarmos juntos. A bicicleta, a mesma coisa.
Foi um menino conosco, irmãozinho nosso aqui da igreja, adolescente. Foi gente que não tem costume de andar de bicicleta. Enquanto nós fazemos facilmente 25, 30 milhas, para ele 2 é pesado, então vamos juntos. Nós tínhamos programado de fazer uma quantidade, o irmão que estava orientando parou no meio do caminho e falou, gente, vamos cortar o tempo. Pronto, cortamos, voltamos, felizes, porque é criar comunidade. Passei do meu tempo ali, né? Agora eu preciso falar mais uma coisa para vocês. O que nós podemos fazer, então, para melhorar isso? Eu vou te falar a nível individual e a nível coletivo, tá? Primeiro, a nível individual, você precisa se converter. Você precisa se converter. Converter a Jesus. Não é converter a uma igreja, a um grupo, a um pastor, a uma proposta. Converter a Jesus de Nazaré. Dizer, Senhor, minha vida precisa ser vivida pelos princípios do Evangelho. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós sofremos com relacionamentos. Ser amigo, ser parente, ser família é algo que nos fere. Porque um dia esquecem da gente, é ou não é? Um dia negam ajuda para quem a gente ajudou. Todos nós, eu não estou aqui isento disso, não. Eu tenho minhas dores, você tem as suas dores. Eu não estou dizendo que é para você ficar feliz quando todo mundo pisa em você, não é isso. Eu só estou dizendo para você aquilo que Paulo ensinou. No que depender de vós, tendes paz para com todos. Quem são os todos? Vamos voltar rapidinho para terminar, porque meu tempo já foi ali, só para vocês entenderem. Olha bem, onde é que está? Eu vou mudar as palavras. Irmãos, eu quero pedir a vocês, que vocês façam o seguinte, conversem com os preguiçosos, fala para eles que desse jeito não dá para levar a vida. Confortem os desanimados. Tem gente que todo dia está, parei, não tem isso? Parei. Ontem, na bicicleta, às vezes eu ficava lá atrás e falava, vamos lá, mais uma pedalada, mais uma virada de pé, o outro da frente parava. É isso, vamos ajudar quem está. Pastor, mas tem gente que de pendura na gente. Tem. Só quer então que eu deixo isso? Não, porque a hora que você aprender a ser saudável, olha aqui para mim que eu vou te ensinar isso. A hora que você estiver saudável, você vai até poder dizer para alguém assim, escuta, você está de pendurando tempo demais, fala o seguinte, senta aí, porque senão eu também vou ficar aqui. Irmãos, presta atenção numa coisa. Avião. Você já entendeu aquele negócio de põe a máscara no você primeiro do que põe no seu filhinho pequeno? O avião deu uma pane. Você está sentado com o seu menininho, com a sua menininha do seu lado. O cara fala, põe a máscara em você primeiro, para depois pôr no seu filho. Eu toda vez falei, nunca deu um negócio desse, eu ponho no meu filho. Não é um instinto paterno e materno? Até o dia que eu conversei com alguém, falou, sabe por que é? Porque se você desmaiar, quem vai ajudar ele? Se você vai salvar alguém que está afogando, não vai lá e fala para a pessoa, agarra em mim, não. Vai por trás, dá uma chave de pescoço na pessoa, sei lá o que você faz. Você não pode, me ouça, não deixe os outros te matarem na perspectiva de você salvá-los, vai morrer os dois. Vai morrer os dois. Só que quando você é saudável, você aprende a dizer, meu irmão, fiz minha parte, não consigo mais. Ah, mas não, meu irmão, estou em paz, não é sair carregando aquele negócio de peso. Estão me entendendo, irmãos? Então, por que é difícil? A nível espiritual, a nível individual, perdão, nós precisamos ser promotores de paz e de bons relacionamentos. E a nível comunitário, nós precisamos fazer todo o esforço que estiver ao nosso alcance, de não colocar uma pessoa contra a outra, de manter a amizade, de falar bem. Gente, para com conversa de corredor, para com conversinha, fulano lá, você viu? Para com isso. Bom, vou ter que parar. Eu queria fazer um apelo. Não quero terminar sem fazer um apelo. Que apelo? Porque entender o Evangelho é dar passos. E eu queria te fazer um apelo nessa manhã. Quem aqui ouviu essa mensagem? E eu não estou dizendo que você é um bom amigo, uma má amiga, uma pessoa que separa, uma pessoa que ajunta. Não. Se você aceitar esse apelo, eu não estou dizendo que você é uma má pessoa ou uma boa pessoa. Não é isso. Eu estou dizendo isso para mim, estou dizendo isso para você. Se você entendeu essa mensagem e você quer
dizer para você o seguinte: essa semana eu vou fazer o exercício de analisar o meu próprio coração e perceber o que eu faço que separa relacionamentos. Eu queria que você ficasse de pé e nós vamos orar juntos. Se você quer dizer assim, essa semana, eu vou repetir porque foi longo, eu quero olhar para o meu coração e fazer uma análise de coisas em mim que não promovem bom relacionamento, eu queria que você ficasse de pé e fechasse os seus olhos, porque isso agora é entre você e Deus. É entre você e Deus. É você dizer: Senhor, o que está... A Bíblia diz: som do meu coração, Senhor. Vê em mim se há algum caminho errado. Som do meu coração, Senhor. Sonda o meu coração. Vamos orar. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. É com você. Senhor, por que eu às vezes me irrito tanto com os outros? Senhor, por que às vezes eu empurro tanta gente fora do meu ciclo de amizades? Por que eu falo dos outros? E não é falar para falar o bem. Senhor, em nome de Jesus, Espírito de Deus, vem sobre a minha vida agora e me ajude nessa semana a ser absoluto e totalmente intencional em olhar para os meus relacionamentos, ó Deus. Olhar para a forma com que eu tenho feito pessoas pensarem de outros. Em nome de Jesus, Pai, porque ser cristão é ser uma família de Cristo. Não existe cristão que separa. Não existe cristão que coloca de lado. Só existe cristão que junta, que ajuda, que se cuida, que se perdoa. Pai, que essa semana eu olhe para o meu coração e eu perceba exatamente aquilo em mim que precisa ser totalmente mudado pelo Senhor. Em nome estou seguro, em ti eu vencerei, em ti eu vencerei. Está firmado em ti, Senhor, a rocha me firma. Cristo é o meu fundamento. Sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, e minha fé está em Cristo. Nunca me desamparou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais falhará, nunca falhará, jamais falhará, nunca falhará, jamais, Senhor. Jesus, nós queremos pedir ao Senhor aqui juntos. Não é que o Senhor falha, é que nós falhamos. E é pedir ao Senhor que nos ajude nesse domingo, quando meditamos nesse assunto. Quem é que nós precisamos talvez buscar essa semana, Senhor? Talvez até mesmo dizer: olha, eu coloquei a imagem de alguém no seu coração que eu queria desfazer nessa manhã. Que a gente sinta dor por ter separado, por ter deixado pessoas, por ter empurrado gente para longe, Senhor. Essa é a nossa vitória. O Senhor não falha, mas nós precisamos pedir que a nossa casa seja edificada na rocha. E eu levanto as minhas mãos, irmãos e irmãs, e eu quero abençoar vocês, a nossa comunidade de irmãos e irmãs, de família de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós
tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde mentes e corações nele, até o dia em que nós estaremos reunidos como família na eternidade. Oramos no nome de Jesus. Você diz amém? Deus te abençoe. Vem tomar um café com a gente, vamos criar comunidade, está perto. Você que está aqui pela primeira vez, temos uma lembrança para você.